bom dia, sejam todos muito bem-vindos a uma aula organizada pelo professor Claudeci de Geografia. Hoje a gente vai falar sobre geopolítica, Irã e Estados Unidos. A gente vai falar um pouquinho sobre rivalidade histórica, disputas nucleares e influência no Oriente Médio, com a ajuda do Kieran e do Matheus Ribeiro, que não vai participar da apresentação, mas participou de muita boa parte do que a gente vai comentar aqui. A gente vai estar fazendo hoje uma aula de geopolítica com vocês para a gente entender um pouquinho sobre por que está tendo tensões entre Israel, Irã e Estados Unidos, lá durante esse polo do Oriente Médio. Pode começar, Kieran. Bom, primeiramente vou falar um pouco da localização do Irã. Fica no Oriente Médio, essa região aqui, grande país. Dá para ver que ele faz uma ponte entre a Europa, sendo o Cáucaso aqui, que ele falou outro dia, e o Paquistão, a Ásia nesse lado. Aqui tem o Estreito do Hormuz, que dá uma outra imagem. Aqui tem esse estreito, que é o famoso tal Estreito do Hormuz, que está tendo diversos bloqueios hoje em dia. E, inclusive, uma curiosidade, a China está cobrando no Irã, no caso, está fazendo as transações por yuan em vez de dólares para facilitar o comércio dos aliados. Aqui, o país mais de perto, a capital fica perto do Mar Cáspio, mais ampliado. A Arábia Saudita aqui embaixo. Aqui, ela também é um dos maiores exportadores de petróleo do mundo e a Arábia Saudita faz parte principalmente dos Estados Unidos. E é isso, essa parte aqui. Oriente Médio, Golfo Pérsico e Estreito de Hormuz. Esse Estreito de Hormuz ele passa cerca de 20% do petróleo mundial. Porque o Irã são rivais, a disputa política e militar, influência econômica, petróleo e religião e alianças. O conflito não afeta apenas o Oriente Médio, mas toda a economia mundial. Aqui tem um golpe que aconteceu em 1953. Eles tiraram esse rapaz aqui, o Mossadegh, e colocaram alguém no poder, no caso da CIA. Por causa que teve diversas ameaças de socialismo forjadas pela parte do Reino Unido, que era aliado dos Estados Unidos. E esse rapaz, Mossadegh, queria nacionalizar o petróleo. O petróleo do Irã estava sendo controlado por uma empresa do Reino Unido. Daí, esse Shah é um líder xiita, que são tipo muçulmanos do Irã. Isso aumentou um pouco a desconfiança contra o dele. Agora, a Revolução Islâmica. Nesse período foi quando a gente saiu de uma abertura ocidentalizada para um regime totalitário teocrático, que seria quando líderes religiosos tomam o poder do país. Que era vira pra frente, presta atenção. Teve a queda do Shah, liderança do Ayatollah Khomeini, esse cara da imagem. Esse Ayatollah Khomeini foi um dos primeiros líderes teocráticos do Irã. Ruptura com os deuses, porque teve a crise dos reféns. Diplomatas americanos ficaram presos por 444 dias. Esse foi um ponto muito importante na história do Irã, porque foi aí que aumentou de vez as tensões entre eu e Irã. O programa nuclear iraniano, o Zeu acusa o Irã de tentar desenvolver armas nucleares, enriquecer urânio, ação necessária para fins civis. O Irã afirma: seu programa nuclear é para energia e pesquisa, tem direito ao desenvolvimento tecnológico. Aqui teve um acordo nuclear em 2015, plano de ação com o mundo global participantes. Irã, EU, a Rússia, China, França, Reino Unido e Alemanha. São as principais potências militares e nucleares do mundo. O objetivo: limitar o programa nuclear iraniano em troca de reduções de sanções econômicas. Saída do ZEU em 2018. Donald Trump retirou o ZEU do acordo. Novas sanções econômicas foram impostas. Sanções, para quem não sabe, é quando um determinado país aumenta o preço sobre o outro. Agora eu vou falar um pouco sobre disputa e influência regional. Bom, aqui a gente tem dois polos, e é isso que vai influenciar boa parte dos conflitos do mundo moderno hoje, que é o quê? Os que apoiam seriam os Estados Unidos, Israel, Arábia Saudita,
e do outro lado a gente tem Irã apoia. No caso, quem o Irã apoia. A gente pode ver que são povos totalmente diferentes que brigam por ideologias e sistemas econômicos de uma forma totalmente diferente. Isso é um só dos exemplos do porquê há tantos conflitos entre Estados Unidos em si e boa parte do Oriente Médio. Petróleo e sanções americanas. Restrições comerciais. Restrições comerciais a gente viu mais recentemente, quando os Estados Unidos estavam restringindo todo mundo, colocando sanções não só aqui no Brasil, mas em boa parte do mundo como um todo. No Brasil sofreu 50% de produtos exportados para os Estados Unidos. Então, a situação de vários comércios aqui no Brasil ficou bem complicada. Quando a gente vai falar disso, um dos que mais sofreu foi empresas de recursos aqui mesmo, de Madeira, por exemplo, sofreram bastante e tiveram que abrir comércio com outras regiões, como o Mercosul. Um dos grandes refúgios do nosso material foi a Argentina. Boa parte do que a gente tem foi comercializado com a Argentina para se livrar um pouco das sanções que os Estados Unidos impôs. Depois a gente tem bloqueios financeiros, que vai fazer, quer ou não, uma interligação entre restrições de bloqueios financeiros. A gente vai ter limite de exportações. Limite de exportações foi muito comum entre produtos que são necessários, como petróleo e recursos naturais. Sequências. Inflação. A inflação é um dos grandes motivos do porquê o Oriente Médio hoje não é uma parte bem desenvolvida do mundo, vamos dizer assim. A inflação, ela atrapalha de toda forma. O Irã, por exemplo, seu povo e sua população assim, falando da grande massa, eles ficam controlados pelos próprios estados autoritários, porque tudo isso vai afetar a questão econômica. Como o Oriente Médio, boa parte dele, o Irã, ele busca um comércio mais fechado, algo mais centralizado entre China, como que ele até mesmo falou em relação da moeda, né, e eles pararam de usar o dólar, começaram a usar a moeda, começaram a usar yuan, justamente para dificultar o comércio. E como o comércio ele não é definitivamente aberto, afeta a inflação, que afeta o desemprego e a crise econômica iraniana. Um dos grandes motivos também, porque a população está indo muito contra o próprio regime, vamos dizer assim, e várias pessoas vão sendo mortas, pisoteadas e etc. Pode passar. A morte de Khwarizm Soleimani. Bom, esse cara, ele era um dos grandes generais do regime iraniano, né? Ele era um pioneiro, né? General ONU pelos Estados Unidos. Ele era um dos grandes pioneiros desde sempre, certo? Ele se consolidou pelo Irã. Ele era, por exemplo, um dos grandes estrategistas em relação a ataques, etc., do Irã para fora. Os Estados Unidos fez uma nova estratégia quando eles jogaram ataques com drones para matar este sujeito, porque ele era um dos grandes pioneiros e uma das grandes cabeças de ataques e contra-ataques, né? Uma das grandes cabeças em questão geopolítica estratégica. Então os Estados Unidos tirou ele do jogo, que baixou a evolução do Irã, não possível algo em massa, já que você tirou o grande jeito que eles tinham, né? Consequência, aumento do risco de guerra. Isso, essa morte dele, quando os Estados Unidos atacando, em 2020, causou conflitos absurdos e grandes tensões no mundo contemporâneo que a gente encontra hoje. As tensões hoje é onde está mais pegada. A gente sempre viu ali eles se atacando por um lado, se atacando de forma indireta, mas nada tão assim tão grande, né? Mas a partir do momento que mataram esse sujeito aqui, aumentou o risco da guerra. Então o meio ficou mais tensionado para todos os lados. Pode passar aqui. Tensões atuais, essa parte é legal. Conflitos ligados a Israel e Gaza, ataques indiretos, tensão no Mar Vermelho, risco regional crescente. Impactos, aumento no petróleo e insegurança internacional. Insegurança internacional é muito interessante, tá? Bom, como a gente sabe, a geopolítica funciona de uma certa forma, que é o mercado aberto, ok? O mercado financeiro está aberto para comércio com praticamente todos os países, tirando aqueles que têm comércio fechado. Essas tensões atrapalham o mundo inteiro porque atrapalham os grandes fluxos de petróleo, o distrito de Hormuz. Lá, como o próprio Kenan falou, passa 25%
20, né? Passa 20% do petróleo para o mundo inteiro. Então, esses conflitos geram insegurança internacional, geram insegurança em praticamente todos os países. Não se sabe se vamos ter recursos naturais, se não vamos ter recursos naturais, se a gasolina, falando a bom modo, civil para civil, a gasolina vai se aumentar ou vai abaixar, não se sabe, a gente não tem registros, porque é praticamente imprevisível quando a gente fala de insegurança nacional. Sem falar das questões burocráticas, né, em relação à ONU e etc. Aumento do petróleo, quando o Estreito de Hormuz está interditado e os Estados Unidos ficam tentando, né, de alguma certa forma, abrir o estreito e o Irã negando, e nessas tensões, nesses conflitos, a gente tem um aumento do petróleo, porque o petróleo não é um recurso renovável, ele é um recurso que ele não é renovável, né? Significa que com o passar dos anos ele vai se acabar e não vai renovar, entendeu? O mundo ele vai acabar, o petróleo não vai ser igual o recurso natural da própria natureza. Então isso causa um aumento do petróleo, que ocasiona, eu estava falando agora há pouco, em relação à gasolina, que tende a aumentar bastante. Porque, por mais que aqui no Brasil, falando de Brasil agora, a Petrobras tem seus comércios, tem a sua reserva, mas de toda forma precisa-se sim de uma grande exportação, e a grande parte vem do Irã. A maior parte do petróleo que passa no Estreito de Hormuz não é qualquer petróleo, é um petróleo específico. O melhor índice para tu ver como é que está a saúde econômica global, energia, petróleo, é o petróleo Brent, que é vendido barril, consegue ver o preço. Por que Brent? O que é isso? É especificamente o petróleo que ele é extraído do Mar do Norte, ali entre Noruega e Reino Unido. Tá, mas por que esse petróleo, esse tipo de petróleo específico é tão importante? Porque ele tem condições específicas que tornam ele o ideal para fazer gasolina e diesel. Então, se ele aumenta, isso impacta no transporte e diretamente no seu bolso. Se você for abastecer o seu carro, não é qualquer petróleo. Enfim. Tá. Prosseguindo. Conflitos ligados a Israel e Gaza. Bom, o nosso foco hoje não é falar sobre Gaza, mas de certa forma vai ter uma certa influência, porque Israel de certa forma, foram na crise de 1979, o golpe. Eles eram aliados. O que aconteceu foi uma desaliança entre Israel e Irã. Esse é um tipo pioneiro. É como se dois amigos tentassem virassem inimigos do dia para a noite, vamos dizer assim. Ataques indiretos muito comuns, né? Seja por drones, ou seja verbal, no próprio conselho da ONU, jogando indiretas aqui, indiretas ali, coisas bobas, né? Quando você vê alguma indireta ali, estou passando fome lá, entendeu? Ainda mais no outro lado, por que vocês não fizeram nada aqui? Compreende? Então, jogadas indiretas dessa forma. Risco regional crescente, aqui é o risco no Oriente Médio. O Oriente Médio hoje vive com o lugar mais perigoso hoje que um jornalista pode estar. Vocês podem procurar vídeos, sites, independente da fonte que você for, vocês vão achar, né, reportagens e profissionais completamente em perigo nessas áreas, porque não há lugar seguro, né? Seja eles estão em apartamentos, se eles estão em prédios, se eles estão em local privado, ataques onde você não sabe onde esperar. Você pode estar dormindo 3 da manhã e pode ouvir um ataque do nada, você não sabe de onde veio e quem jogou. Passa aqui. Possíveis cenários e a conclusão. Continuação das tensões, muito provavelmente isso vai acontecer, as sanções e ataques indiretos vão continuar, né? Eu acompanho um cara chamado Fernando Buriti, ele é um economista, libertário, ele é bem interessante e ele constrói vários artigos do zero, tirando a sua própria opinião, claro, com embasamento geopolítico, tem estudo de filosofia também. Eu recomendo pesquisar sobre as sanções e ataques indiretos. Ele faz várias previsões, né, com base no que ele estuda e no que ele avalia. São curtinhos, cerca de 30, 20 linhas, que ele resume tudo e tenta impor. Uma coisa que eu acho interessante é que em uma de suas análises, ele diz que esses ataques indiretos e essas sanções não vão se escalar por uma alta guerra, até porque é muito improvável, porque gerir destruição em massa. Além de se é que não já acontece, possível guerra armamentista entre esses locais, né? Novos acordos nucleares, negociação diplomáticas. Por mais que o Matheus esteja sentado, eu queria que ele comentasse um pouquinho sobre novos acordos nucleares. Ele é o que mais sabe de nós sobre acordos nucleares. Resumindo, o Irã ele vê um arsenal nuclear como uma garantia de continuar o seu regime teocrático.
Israel vê esse programa como uma ameaça existencial porque a intenção dos dois por parte dos Estados Unidos acabar o programa nuclear militar do Irã, e do Irã continuar, ele não tem nada a perder. E essa pressão por acordos ou enfim. Então, prosseguindo, para finalizar em relação ao apoio nucleares, sobre o que o Matheus citou de Israel achar que o que o Irã está fazendo é uma ameaça existencial. Uma ameaça existencial, é muito interessante e também ela é explicável de certa forma, né? Você não vai deixar o seu inimigo, ou você não vai deixar qualquer outro país que seja construir uma bomba nuclear ou alguma coisa que resulte em destruição em massa. Você se sentiria ameaçado de toda forma. Por isso que eu comentei sobre a corrida armamentista. Muito provavelmente, pode haver uma corrida armamentista, há pessoas que já interpretam o que está acontecendo, na minha interpretação pessoal não. Já chego lá, Marcos. Na minha interpretação pessoal, acredito que ainda não há uma corrida armamentista, não de forma direta, como foi, por exemplo, Estados Unidos e União Soviética, mas, prosseguindo de certa forma, Israel tenta cobrir seu lado, não deixar Irã construir uma bomba nuclear, qualquer coisa que seja de destruição em massa, e Irã, de certa forma, tenta fazer o seu regime crescer cada vez mais, expandir o seu regime. Fala, Marcos. O Irã, quando se trata de dissuasão nuclear, você depende que o teu rival seja um ator racional. Então, se ele for um estado terrorista, que nem o Irã, e suicida por questões religiosas, você não pode esperar que só porque você também tem ogivas ele não vai te atacar, Israel. Então, ali está a guerra indireta. Isso se refere à guerra por procuração, onde o Irã não há. Isso aconteceu a maior parte do tempo, onde o Irã e Israel também. Mas o Irã financia grupos terroristas, tipo Hezbollah, Talibã, esse outro, para lutar contra Israel indiretamente. Enfim, se expõe que o Irã praticamente está terrorista. E sobre guerra nuclear armamentista, eu não acho que esteja acontecendo ainda entre China, Estados Unidos e Rússia, mas é preocupante. E o líder da Arábia Saudita já anunciou que se o Irã obtiver ogivas nucleares, ele vai seguir pelo mesmo caminho o mais rápido possível. E isso também podia pressionar o Egito a também ir atrás do cordão nuclear. Então é preocupante. Aconteceu uma corrida armamentista ali também. É o segundo ponto de maior tensão do mundo nesse sentido, atrás só da Ásia, que é o Japão, Coreia do Sul, Coreia do Norte, China e Rússia também. Escalada militar. Conflitos regionais, conflitos no caso, e regionais maiores. Bom, conflitos regionais maiores seria, como eu já tinha comentado antes, naquela parte do Oriente Médio que o Pierre mostrou, os conflitos aumentariam muito naquela área. Talvez se expanda para a Europa, para cá, é uma possibilidade. Os Estados Unidos é da América do Norte, pode trazer algum certo conflito para a gente em relação a guerras diretas, eu acho muito difícil, guerras diretas como bombas, armas e tal, mas crise econômica, possível. Recomendação pessoal minha opinião, protejam seus capitais, porque se essa guerra, de certa forma, se expandir, dinheiro vai ficar escasso, recursos naturais vão ficar escassos, em relação a petróleo também vai ficar escasso, então tudo isso vai ficar cada vez mais perigoso, como a sociedade falando dos civis, né? Conclusão, rivalidade histórica, o que ela chegou a explicar pra gente um pouco da rivalidade histórica, disputas nucleares, o Matheus vai fechar pra gente falando das disputas nucleares, influência regional, impacto da economia mundial. Para a gente revisitar rapidinho, impacto na economia mundial se refere, como eu venho combatendo nessa tecla até um tempo em relação à economia, mas vale citar a ONU também, né? A ONU ela vem tentando apaziguar as situações tem um tempo, puxa, vamos tentar montar um acordo, ninguém se ataca, uma declarada de paz, entre os locais, pelo menos até um tempo. E a melhor coisa que a ONU pode fazer nesse momento é realmente tentar reunir os grandes líderes, por mais que a grande maioria não vá, como o Donald Trump não vai, manda geralmente alguém ir para ele, para tentar conversar. O Putin também não vai, mas enfim, para tentar conversar e tentar chegar num acordo. Porque se acontece algum tipo de guerra, independente de quem ganha e de quem perde, praticamente o mundo inteiro vai sofrer, né? E não só
geopoliticamente falando, mas cenários climáticos também sofrem, né? Porque isso força o clima a mudar. Abre aspas. O conflito entre Irã e Estados Unidos influencia a política, a economia e a estabilidade internacional. Fecha aspas. E Matheus vai finalizar para a gente, antes de eu fazer o encerramento, sobre disputas nucleares. Cara, não tem o que falar, é a mesma coisa em geral. A gente está num ponto de inflexão, então a gente não tem. É um momento de certeza, a gente não sabe o que vai acontecer. Hora ou outra o Trump dá mais 48 horas, que vira a prova do estreito. Depois termina 48 horas a mais. Depois o estreito é aberto, é fechado de novo, porque não, aquele outro cara quer processar fogo. Aí os Estados Unidos faz outro bloqueio à frente do bloqueio que já existe. E não tem, sabe o que vai acontecer. Resumindo, a estratégia do Irã é desgastar os Estados Unidos, tornando a guerra cara, economicamente, inclusive, porque é muito mais caro você usar um míssil de cruzeiro contra um drone do que você construir mais drone. E é isso. Tem as estratégias de cada um e a gente sabe o que vai acontecer. Alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida que ficou sobre certa palavra, sobre certo termo que eu usei? Os países, né, como o Irã e os outros países conseguem adivinhar, como que, né, foi qual país que fez tal ataque? Cara, sobre para a gente discutir sobre quem fez tal ataque, sobre quem fez determinado ataque, existem várias formas de a gente descobrir, seja por rastreio. Ou a Rússia como exemplo, vamos pegar a Rússia como exemplo, mas a gente não falou da Rússia hoje, mas a gente pode pegar a Rússia como exemplo. A Rússia, para ela ficar antenada, antecipar ataques, coisas do tipo, eles precisam colocar espiões. Né? É como se nessa sala aqui com vários alunos existe um aluno que passa essa informação para a sala de trás, entende? E eles se misturassem entre todos. É exatamente isso. É praticamente uma das estratégias que a Rússia usa, né? Colocar um sujeito que você não está nada e fala, puxa, ele só existe, né? E você não considera ele como uma ameaça. Mas não, ele está passando informações, codificando códigos. Outra coisa que dá para você saber também é pela forma tradicional, né? Além de conversar com o seu próprio exército e tal, a forma tradicional é rádios, da forma mais antiga, da moda mais antiga é rádios, e na minha opinião, mais segura. Mas você tem jornais também, seja por escrito, seja jornais por televisão, mas geralmente os grandes líderes, quando eles têm aliança, eles se sentam, eles separam uma mesa, óbvio, no local secreto deles, etc. E eles conversam sobre quem eles vão atacar, sobre quem eles não vão atacar, quanto tempo, quanto de dinheiro ele vai injetar para esse ataque. Então, meio que, para acontecer uma traição entre uma aliança e outra aliança, provavelmente, quando isso acontece, os grandes líderes já sabem que isso vai acontecer. Porque há muito contato entre todos os líderes, rádio, a espionagem que é o bode expiatório, etc. Mais alguma pergunta? Nenhuma? Então a gente finaliza. Esse é um trabalho para a gente entender um pouquinho mais sobre os conflitos entre Irã, Israel e Estados Unidos mais recente envolvidos na guerra. Espero que vocês tenham gostado. É isso. Valeu.